Mas isso por quê? Porque as mentiras que te colocam na tua cabeça. Só que se tu realmente acreditar na palavra de Deus, acreditar nele, tu vai ter paciência para esperar, tu vai saber a hora certa de plantar e a hora certa de colher. E vai acontecer, pode ter certeza. Eu creio muito nisso porque aconteceu na minha vida. Declarar, não vou desanimar. Deus está. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um lugar para você que gosta do tema empreendedorismo, liderança, gestão de pessoas, sempre direcionado pela palavra. Se você gosta desse tema, gosta de empreendedorismo, liderança, gestão de pessoas, gestão de negócio, com um guia da palavra, você chegou no lugar certo. Mas deixa eu te fazer um convite antes de apresentar a mesa e dizer qual é o tema hoje. Se você é novo por aqui, já te inscreve no canal, já comenta, já compartilha, manda para um amigo que gosta do tema empreendedorismo, quer contigo fazer uma sociedade, uma parceria, e hoje o tema é sobre mentalidade empreendedora. O que é mentalidade empreendedora? Como é que se constrói a mentalidade empreendedora? E é sobre isso que hoje vai nortear o nosso bate-papo aqui. Mas antes de a gente entrar nesse bate-papo, de explorar esse assunto, eu quero começar a dar as boas-vindas para a mesa. Pastor Luiz Gabriel, seja bem-vindo, mais um podcast para nós. Beleza, graça e paz, nossa audiência, os nossos irmãos aqui na mesa também, né? Hoje estamos rodeados de ilustres irmãos aqui, é uma dupla de Andersons, né? Olha aí. Mas uma bênção poder estar mais uma vez aqui fazendo parte dessa mesa, e temos certeza que o Espírito Santo já está aqui e que coisas grandes vão acontecer no nosso meio. Essa é a nossa expectativa, estamos abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito bacana. Anderson, seja bem-vindo, mais um podcast. Mais um podcast, nós estamos novamente aqui após uma semana, muito alegres por estar compartilhando um pouco, né, da vivência que nós temos, trazendo convidados sensacionais que vão nos alegrar durante essa mesa, e tenho certeza que você que está em casa vai aprender muito, vai tirar uma base do que pode, né, o que a gente pode fazer, o que está acontecendo dentro da empresa, o que está acontecendo em nossas vidas, tirar uma pequena frase, um pequeno esboço do que nós comentarmos hoje. Tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida. Legal. Deixa eu te fazer um pedido. Se você é novo por aqui, compartilha, comenta, dá teu feedback, o que está achando desse bate-papo, o que está achando desse conteúdo que está sendo gerado. A gente está falando aqui direto do Rio Grande do Sul, em Gravataí, de dentro da Carral Church. Aqui é um local onde você pode encontrar, entre outras coisas, temas como esse, como empreendedorismo, liderança. Eu quero te fazer também te dar um conselho. Pega papel e caneta, que o que está por vir é algo muito, muito importante e muito grandioso para a tua vida. O nosso convidado de hoje é um irmão de montanha, um irmão de Cristo, um mentor, um parceiro, um brother, uma coisa que é um presente de Deus para nossas vidas. Furtado, Anderson Furtado, seja muito bem-vindo, que honra imensa te receber por aqui, em nome dos Neemias, em nome da Carral Church. Eu quero te dar as boas-vindas e queria que deixasse uma mensagem inicial aí para a turma. Muito obrigado pelo convite, Raul, sinto lisonjeado de estar aqui com vocês, com o pastor Gabriel, com outro colega Anderson aqui. E só agradecer, mas principalmente que hoje o Espírito Santo possa nos tomar aqui para que nós possamos aprender com humildade e também o pouco que sabemos passar aí, que possam ajudar a instruir a todos que serão ouvintes. E creio que tem muita coisa para acontecer aqui nessa mesa hoje. Então que Deus abençoe a todos e que possa nos usar aqui. Amém. Mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora, o que isso significa? Como a gente pode usar esse tema para construir, para lapidar a nossa mente? Mas antes da gente mergulhar nesse tema, eu queria solicitar o pastor para orar por nós e pela audiência, pastor. Vamos lá, nos coloquemos na presença do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso, maravilhoso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para a nossa audiência, para nossas famílias, e que, Senhor, nesse momento possamos estar com o coração aberto, receptivo daquelas instruções que o Senhor vai entregar nesse lugar. Espírito Santo, nós te convidamos, nosso amigo fiel, aquele que nos toma, Senhor, e que nos abençoa a cada podcast, que nós possamos juntos, Senhor, te servir. Agradecemos e convidamos uma vez mais. Seja bem-vindo nesse lugar, amado Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. O tema hoje é mentalidade empreendedora. E como
todo podcast, todo esse encontro, a gente sempre começa perguntando pro nosso manual. Aqui, Furtado, a gente chama a Bíblia de nosso manual. Amém. Então vamos perguntar pro nosso manual verdade. o que a Bíblia diz sobre mentalidade empreendedora, mentalidade de crescimento. Pastor, sobre esse tema, o que a Bíblia tem para nos ensinar ou para nos trazer aqui hoje? Vamos à palavra de Deus, né? Que é o que nos dá o apoio. Provérbios 29, 18. Eu estou tentando procurar aqui numa versão, eu acho que eu já encontrei ela. Almeida, Revista Corrigida. Tá? O que acontece? Diz assim, Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. Em outras traduções vai estar dizendo, onde não há profecia, o povo se corrompe. A tradução que fala de onde não há visão se enquadra um pouco melhor, Provérbios 29, 18. Visão. Todo empreendedor, quando deseja abrir algo, ou iniciar algo, vamos dizer assim, ele parte de uma visão. E nada, né, acontece por acaso. A mensagem que nós tivemos aí no nosso último culto, o pastor Júnior trouxe sobre um trecho da mensagem sobre isso, né, que nós precisamos ter essa visão, olhar para frente e contemplar aquilo que o Senhor pode fazer. E tudo começa num pensamento. Um pensamento que de repente escrito vai se tornar em algo mais concreto, em que vai sendo aprimorado e por consequência lapidado, orado, né? Pelo menos vamos fazer numa ordem mais bíblica. Apresentar o nosso sonho a Deus e orar por ele, receber a instrução divina e em cima disso chamarmos de visão. E a visão é o que nos faz estar com a mentalidade focada. Muitas pessoas, acredito talvez no ambiente de trabalho dos colegas aqui, acontece de repente, as pessoas estão esperando a sexta-feira, né? Que chega a sexta-feira. É impressionante. O foco de muitos é que termine o período produtivo e entremos no descanso, sabe? Em busca de descanso, em busca de descanso. Só que nós, enquanto estivermos buscando descanso, não teremos tempo para produzir. Porque ou faz uma ou faz a outra. Só que a mentalidade de empreendedor é o que vai te dar o crescimento alicerçado. Se eu caminho com uma mentalidade focada nos princípios eternos, nos princípios bíblicos, eu não vou me afastar do caminho. E tudo que eu construir, tudo que eu planejar, que eu trouxer a existência, construir algo, tudo isso apoiado pela palavra de Deus, ela se sustenta. Se Deus, muitas vezes o pastor Júnior nos comenta nos cultos, né? Nos ministra a respeito que se Deus deu o projeto, ele vai dar o recurso. E a visão e mentalidade de empreendedor e de crescimento está totalmente ligado a isso. Compartilho com vocês, né? Me ajudem ou me corrijam, mas tudo que nós queremos construir tem que estar apoiado em cima de princípios. E esses princípios precisam estar estabelecidos não fora de contextos, mas dentro do contexto da palavra, onde eu posso construir, onde eu posso estruturar, onde eu posso apoiar as bases, e ali sim eu posso ver que a minha mentalidade empreendedora gerou crescimento. A Bíblia fala em Provérbios, acho que Provérbios é um livro que nós não podemos nos cansar. Até tenho visto que o Anderson tem feito uns... Tem uns que é uma tijolada, né? Tem muito feito bom, umas bom. mensagens em cima de Provérbios, um por dia. Acho muito produtivo, porque Provérbios quando a gente tem um coração mais aberto para a palavra, dificilmente você vai passar 3, 4 versículos. Você até pode passar todo o capítulo, beleza, mas você vai pegar 3, 4, 5 versículos daquele capítulo e você vai ficar remoendo aquilo o dia todo. Porque ele tem uma profundidade, a mensagem de Provérbios, que você lê hoje, você pensa uma coisa, você lê amanhã, daqui uma semana, você... como é que eu não vi isso? Hoje eu estou pensando outra coisa. E tem uma profundidade nisso. E quem escreve Provérbios? O homem que empreendeu em Israel. O homem que tinha minas de ouro. O homem que tinha instrução. O homem que tinha negócios. O homem que fazia negócio com todos os reinos. Ele era um negociante internacional, que era Salomão. Falando dessa parte empreendedora, né? E tudo que nós fazemos em cima desse apoio bíblico vai gerar crescimento. Se Deus está no negócio,
Se ele deu a ideia, ele dá o recurso. Se ele deu a instrução, se ele deu aquilo que o nosso coração queima por fazer, é só esperar que o próximo passo vem dele. Como vou manter, como vai acontecer, como vai criar-se. Então todas essas coisas começam a acontecer em cima de uma mentalidade. E talvez essa mentalidade nós podemos dar uma base nela. Antes dela ser empreendedora, ela tem que ser uma mentalidade bíblica, uma mentalidade de filho, uma mentalidade de servo de Deus, uma mentalidade de não se contentar com o pouco, porque o nosso Pai não é pouco, o nosso Pai é tudo. O nosso Deus é o Deus de todas as coisas, o Criador, é o provedor, é quem traz a cura, é o Senhor que protege. Né? Nós podemos estar aí citando Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Sabaô, você vai entrar em outras linhas aqui da palavra, mas tudo que Deus estabelece, Ele estabelece com um propósito, que nós venhamos a crescer. Uma das primeiras ordens, vamos dizer assim, lá do início, em Gênesis, crescei e multiplicai. Tudo que a gente colocar a mão tem que crescer. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, onde botar, Jesus disse, botou a mão, prosperará. Então, é necessário que as coisas comecem a acontecer em cima de princípios bíblicos. E esses princípios é que geram uma mentalidade. Imagina você orar e ver acontecer aquilo da tua oração. Né? Você orou por algo, Anderson e Raul, Lucas. Né? Se nós orarmos por algo e ver aquele algo acontecer, isso nos traz uma satisfação, sabe? Eu não sei qual é essa parte assim do que eu estou falando, cada um de nós tem uma intimidade, uma vivência com Deus há algum tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Mas quando você vê que aquilo que você orou está acontecendo, seja desde orar pela cura de alguém, ou por um negócio, ou seja por uma instrução, ou seja pelo casamento, ou seja por algo que você precisa e colocou diante de Deus. Tudo isso, quando você apresenta, a tua mentalidade muda quando você vê o milagre acontecendo. Quando você vê a resposta chegando, muda aqui dentro, vira uma chave. De que você não é um sozinho nesse mundo, mas você é um filho de Deus. E se Ele estiver no negócio, se Ele estiver na tua casa, se Ele estiver nas tuas finanças, se Ele estiver na tua saúde, você vai prosperar, vai crescer, vai ter sucesso. E eu acho que em cima dessa base aqui que eu consegui trazer aqui humildemente, podemos compartilhar muita coisa. A gente pode expandir o nosso tema aqui, uma mentalidade de empreendedor para crescer. Eu quero pegar um elemento, pensar um elemento do que o senhor disse aí, né? A mentalidade empreendedora e a proposta aqui da mesa hoje é tentar construir, né, um modelo, uma orientação. Trouxe vários elementos, acho que Provérbios é a prova disso. Mas dentro de tudo que o senhor trouxe, o que ficou claro para mim? Que a construção de uma mentalidade empreendedora com base bíblica tem que ter fé. Tem um processo da fé nesse que nem eu preciso acreditar, eu preciso crer que aquilo. Então a mentalidade empreendedora, ela precisa ter o elemento fé dentro desse processo. Eu estava lembrando, nossa, como é que eu vou trazer isso para a mesa, né, conectando esse tema? Durante os campos de concentração, né, Viktor Frankl, ele tinha uns momentos dele lá, desesperador, sabendo que vai morrer, desnutrido, humilhado, e diz algumas testemunhas que ele chegava a sorrir em alguns momentos na câmara de gás, porque ele tinha fé que ele estaria indo para o lugar melhor do que onde ele estava. Amém. Então assim, a mentalidade empreendedora, quando a gente olha para uma situação, e o empreendedor passa por essa situação dia sim, dia também, de desafio financeiro, de gestão, de pessoa, crise política, a gente vai fazer uma lista absurda. E a mentalidade empreendedora, ela vai servir para um negócio, vai servir para a tua vida, vai servir para a tua carreira. E olhando, lembrando disso, né, tem uma frase que ele falava assim, que ou pelo menos alguém disse que foi inspirado no que ele pensava, quando ele olhava para o campo de concentração e via esperança no lugar melhor em relação onde ele estava. Ele falava assim, a fé ela é uma ferramenta absurda quando tu está sendo desafiado e quando tu está construindo essa mentalidade empreendedora. Porque quando tu segue uma vida sem fé, tu é esmagado, tu é destruído. E quando tu segue uma vida com fé, tu é forjado e moldado. Então o mesmo processo que a vida te impõe, o mesmo desafio que a vida te impõe, quando tu tem uma mentalidade empreendedora, ou seja, uma mentalidade que tem a fé no processo, tu vai ser moldado. Agora, se tu retira a fé desse mesmo lugar,
tu vai só tomar porrada, vai ser destruído e talvez tu não tenha nem capacidade mental de se reconstruir. Fica na força da carne, né? Na força do braço. Exato. E aí não realiza. Você está pautando isso e na outra semana, não no nossa última agora, mas o outro culto, o pastor tocou num assunto sobre insistir e... Qual é o nome da outra palavra? Insistir e perseverar. Persistir e insistir? Isso, persistir e insistir. Isso. Né? Que quando Deus te dá algo, você persiste, você se mantém, ainda que dê errado. Ainda que você não consiga, não deu hoje, mas amanhã vai dar. Sabe? Que nem abriu o negócio, mas talvez hoje não entrou o cliente, mas amanhã vai ter 10 clientes. Sabe? Alguém, de repente, mas entrou um cliente só e esse um comprou o que você venderia para 30 pessoas. Então, persista. Agora, quando a gente está insistindo, a gente está na força do braço. E a força do braço não leva muito longe. Não vai. Eu vejo que Deus, ele abre muito caminho, né? Eu acredito que quando Deus nos dá as ideias, e ele me abençoou muito nisso, porque ele me dá ideia todo dia, assim, para empreender, criar novos segmentos, sair da zona de conforto. Só que eu vejo quando ele nos traz isso, e é uma coisa que nós já colocamos aqui no podcast, uma mesa, que era se mover com sabedoria, né? No momento onde tu está ali, tu tem a ideia, tu persiste nela, mas tu não move com sabedoria, no qual, né, Salomão tinha, e eu vejo que as coisas não funcionam, porque tu pode se mover ele vai te dar a ideia, vai te dar o caminho, mas tu pode seguir o caminho que tu quiser, né? Só que se tu não seguir, não se conseguir se mover com sabedoria, o teu negócio não vai pra frente, a tua vida não vai pra frente, tua família não vai pra frente. Por isso que eu determinei na minha vida, primeiramente, antes de começar a dar um primeiro passo, se mover, a agir com sabedoria, porque é ali que vai as coisas realmente acontecer, né? Legal. Furtado, né? Qual foi o momento, olhando assim, né, Furtado, a gente conversando aqui, né? Pensando que a gente vai construir uma mentalidade empreendedora, começar a dar os primeiros passos, orientar talvez muitos jovens, né? A nossa audiência é muito uma galera que está começando seus primeiros empreendimentos, pensando em tomar coragem, sair do CLT para o empreendedorismo. Esse é o nosso público principal aqui, né? Claro, tem empreendedores que já estão numa caminhada, mas a maioria a gente já percebeu que o público aqui é um público de empreendedor iniciante. Aquele que ainda está com medo, ainda falta coragem, talvez ainda falta um pouco mais de Deus nesse projeto, né? Qual foi um momento da tua trajetória que talvez exigiu de ti uma mudança de mentalidade, ou rever a mentalidade para te continuar crescendo, não parar, nada te parar? Qual foi esse momento que tu percebeu essa mudança de mentalidade? Teve vários, né, Raul? Mas o que eu quero deixar claro, assim, que foi na minha trajetória, eu não sei até quanto tempo tu virou cristão. Então, primeira coisa, virar cristão, seguir Jesus. Eu me arrependo de não ter seguido antes, mas a Bíblia diz que tudo no seu tempo, né? Mas o que eu tinha, que é um dos conselhos que eu tenho para todo mundo, é a mente. Tudo está na mente. Quando tu falou mente empreendedora, então tu tem que acreditar, independente se vai dar certo ou não, tu tem que acreditar. A tua mente, ela tem que ser treinada para acreditar. Então tu tem um projeto. Primeira coisa, esse projeto que eu aprendi, assim, vai dar certo. Eu já tomava posse daquilo, mesmo não sendo cristão na época, mas eu sempre acreditei que ia dar certo. Independente se não deu, não seguiu da mesma forma, todos os caminhos que eu fiz, deu errado, perdi dinheiro, mas eu nunca olhei para o problema que ia acontecendo, mas eu focava no que ia dar certo. E quando eu comecei na minha trajetória, antes mesmo comecei de estagiário, antes de ser advogado, eu fui atuar no Sindicato dos Comerciários, em Porto Alegre. Eu não era advogado. E eu tive uma oportunidade de dizer assim, o meu colega lá, que era meu patrão na época, Anderson, tem uma vaga ali no jurídico, que supostamente tem que ser advogado. Tu te anima? Eu digo, vamos lá. Então, meti a cara, mas acreditei. Mesmo não tendo um conhecimento de um advogado, eu acreditei. Então eu não aceitava a minha mente, toda a minha vida, ela mentir para mim, porque eu digo, a mente mente. Então eu acreditei que poderia fazer. Ali eu comecei uma carreira de advogado, mesmo sem ser. E aquilo ali me encorajou para ir fazer audiência, mesmo sem ser advogado. Na minha época ainda podia fazer estagiário.
E eu ia lá, sentava, encarava de frente os juízes, nunca tive o medo, que eu acho que o medo é uma das coisas que atrapalha muito a nossa vida. E depois fui entendendo por que eu não tinha, porque a palavra de Deus diz, é claro, seja forte e corajoso. Então o medo pode acontecer? Pode, mas se tu estiver no caminho de Deus, o Espírito Santo vai te guiar para te não ter esse medo. Então começa por agir. Hoje eu vejo assim, a nossa fé, hoje vem falar muito da fé aqui, mas a fé tem que ser ativa. Se a fé não for ativa, não funciona. Então nós temos que ter a fé e agir. E a nossa trajetória, que eu posso dizer para o pessoal que está iniciando, primeiro, se não é cristão ainda, vamos buscar, conhecer a palavra. Vamos falar, esse aqui começa com um manual, ali está tudo. Então se tu pudesse ser assim, ó, uma TV lá, comprei uma TV, tem o manual daquela TV, tu sabe que tá todo o manual da tua vida aqui. E como simplifica. E vamos lá, provérbios, começamos o provérbio, o pastor falando. São 31 provérbios. Ali te diz tudo. Se tu cumprir 50% daquilo ali que existe em provérbios, tu vai ser um baita de um cristão, tu vai ser um baita de um marido, tu vai ser um baita de um pai, tu vai ser um baita de um filho mesmo, mas principalmente empresário. Tu vai conseguir buscar tudo, empresário ou melhor empregado, o que for, tu vai conseguir as tuas conquistas em cima daquele manual que está em provérbios. Então eu acho que começa a história de todo mundo. Se puderes iniciar ali, inicie pela Bíblia. Mas quem ainda não tem o conhecimento da Bíblia, comece provérbios. Ah, não li a Bíblia, comece provérbios. Então o que eu posso dar de conselho neste momento, leia a Bíblia. E tenha coragem, irmão. Os erros, os fracassos vão acontecer, mas não é isso que pode te derrubar. A gente não pode estar olhando para os problemas, nós temos que estar olhando sempre para a solução. Como eu soluciono cada caso? É isso que vai te levar para um outro nível. Porque se tu ficar te lamentando das coisas que deram errado, tu não vai conseguir. Mas o principal, assim, que é um básico, eu digo para todo mundo sendo falar comigo, faz o certo que dá certo. Não precisa mais nada, só o certo que dá certo. Então, nesta minha caminhada, eu digo assim, ó, tive muitos erros, aprendi muito na dor, e a gente pode aprender muito hoje no amor, que eu quero passar isso para meus filhos, é no amor. Eu aprendi muito na dor, porque eu tinha uma caminhada solitária, né? Mas deu certo. Mas quando eu comecei na vida cristã, aí acelerou o processo. Acelera de uma forma que daí tu não... Porque daí tu tá plantando em terra fértil. E aquela terra fértil de Deus ali não tem volta. Mas o que mudou assim minha concepção muito assim foi o seguinte, Raul. Foi entender que nada é nosso, irmão. Que a gente é simplesmente um mordomo de Deus. Então, isso aqui é meu? Não. É de Deus. Quando tu quiser ter tudo, é meu, cara, tu vai ter muita frustração na tua vida. Quando tu tem essa questão de entendimento que nada é teu, as coisas tudo vão prosperar. Nesse momento acho que seria isso. E o legal, tipo assim, a gente vai falando e tudo que o Furtado foi trazendo, se a gente somar todos os podcasts, a gente já tá acho que é o 18º, né? Se eu tô meio perdido, né? A gente tratou em cada um isso, tu meio que resumiu 18 podcasts aqui meio que numa única passagem, assim, e a gente tem tentado cada vez mais dar esse conselho, essa orientação. E o que é mágico, né? O que é divino, o que é maravilhoso. Quando vem um cara que nem tu, senta aqui, né? E fala exatamente com uma objetividade. Simplicidade, cara, faz o básico. O certo que dá certo. Cristocidência. Tipo assim, nos dá uma chancela, uma validação de que o que a gente está plantando aqui está correto, sabe? Assim, isso para nós é maravilhoso. Assim, não sei, porque o Furtado tava falando, tava pensando, nossa, ele falou aqui, me lembrei do 3º podcast que a gente fez. Daí ele foi falando, eu lembrei do 4º podcast que a gente fez. E foi trazendo elementos que cada um virou um podcast. Mas o fato é que, de alguma maneira, a gente precisa se afiar todos os dias. A gente não pode relaxar, não pode cochilar, não pode deixar a mente ela ficar adormecida. A gente tem que estar todo dia, porque hoje o mundo ele desafia e te convida para futilidade, para mesmice, para incredulidade, pro atalho, né? Na montanha a gente aprende, não tem atalho, não. Tem que seguir o caminho, tem que ser por dentro d'água, tem que ser por aquela trilha, não tem atalho, né? Eu queria, Anderson, fazer uma pergunta, né? Antes o Mariano, agora é mas tanto só antes da tua pergunta, claro, eu queria
até colocar alguma coisa, ou a gente já Não, vai lá. interage na pergunta. É. Assim, eu tive o prazer, né, de ter alguns sócios que trabalhou comigo, algumas empresas e tal. E agora tu que é bom de memória, aí tu vai me falar qual podcast a gente comentou. Até tu fez uma boa observação que eu falei, vai ter que estar no teu próximo livro. Que era... Eu tive sócios, enfim, que eles não estavam na mesma onda ou mesma conectividade juntos, né? E eu vejo, claro, alguns têm a empresa ainda, outros não têm, outros fecharam, enfim, outros estão melhor ainda, de repente porque eu não tô lá, mas tudo certo. Mas eu digo que a gente não tinha uma mesma conexão. E aí o Raul, até o pastor colocou aquele dia que matemático, né, Raul? Que mais e mais é mais, menos Foi e do mais. Piroto, Marcelo Piroto, a gente foi. É menos, enfim, né? E talvez não digo que tu é o negativo, mas de repente tu dá uma onda mais baixa, ou o outro tá com a onda mais alta, e no final dá negativo e não dá certo, né? Então os dois tem que ser dois negativos, talvez, mas não por vibração negativa, mas por ideias, enfim. E nós conversamos sobre isso. E eu vejo que o primeiro passo, né, que mesmo o Anderson citou agora, e quando vem me perguntar, eu digo, aonde está a tua fé? Onde está o que realmente tu queres para ti? Né? O que tu quer? Minha empresa não está dando certo, enfim, tá, mas em qual princípio que tu tá? Então é algo que eu sempre coloco assim, porque quando eu fui também consultor de empresa, eu vi um mundo totalmente diferente, porque eu não tinha essa conexão, essa intimidade que eu tinha com Deus, né? Eu tinha muitos os números. Os números, eu acho que vai dar certo assim, assim. Mas eu não via o que o empresário, se tinha a mesma... Se ele realmente tinha o mesmo princípio cristão, ou o mesmo princípio, né, de fazer as coisas certas. Tu pode ser cristão, pode seguir uma religião, enfim, e ter o caminho certo, tudo certo, né? Mas ver o que realmente ele estava fazendo naqueles números, né? E tu, como consultor, tu ia abrindo, tu via que talvez algumas coisas estavam erradas. E daí tu via que a empresa não dava certo. A empresa chegou e, de certa forma, não deu certo. Cresceu muito, chegou no final e acabou. Então é muito bom que o Anderson nos coloca, que é esse princípio, né? Que a gente sempre coloca também aqui na mesa, é que do sentar, negociar com pessoas que têm os mesmos princípios que nós, assim. Eu acho que isso que faz realmente as coisas acontecerem. Eu falava com o pastor Júnior esse dia, e nós falávamos muito sobre mesa, não é o que está sobre a mesa, é quem está em volta da mesa. Às vezes tem o melhor alimento em cima de uma mesa, tem o melhor decoração, o melhor prato, mas as pessoas que estão dividindo aquilo contigo talvez não sejam as pessoas que deveriam estar dividindo aquilo contigo. E com a caminhada, às vezes, a gente vai tendo mais clareza, né? E acho que tu trouxe um ponto que é difícil pro empreendedor. A Bruna me fala muito assim, cuide quem você convida para estar na sua casa, na nossa casa, né? Cuide para ver quem vem realmente, né? É um amigo, mas o que ele está trazendo para dentro de casa? Ele tem os mesmos princípios que nós, ele, né, é uma pessoa que faz algo errado, enfim, tu conversaria com ele sobre isso, né? E isso é muito bom, abrir as portas da casa, de nossa casa, para pessoas que têm o mesmo princípio que nós. Mas quando tu comentou ali da empresa, do sócio, né? Embora às vezes tu não compactue com algumas coisas, cada pessoa é diferente. Não fosse isso, nós não teríamos cada um seu DNA, né? Sim. Mas o principal é sintonalizar se teus sócios, eles trabalham embora, vamos dizer que não sejam cristãos, mas as condutas, os princípios, se eles fazem o certo, né? Já vamos para a palavra do jugo desigual. Então, se eles não estão na mesma caminhada de fazer as coisas corretas como tu pensa, daí tu tem que ser, cara, jugo desigual. Porque tu tem que ter outros sócios. Eu tenho sócio na empresa, tenho sócio em vários negócios. Eu gosto de sócio, sinceramente. Eu também. Porque o sócio, para mim, ele é importante, porque cada um atua e faz uma coisa com uma sabedoria. E quando a gente vai para os princípios de Provérbios ali, Salomão, ele era o homem mais inteligente. Por quê? Ele teve muitas pessoas que aconselhavam eles. Na multidão dos conselhos há sabedoria, né? Então é aí que a gente tem. Pô, tu tem a tua experiência. Se eu quiser saber um pouco da tua área que vá no caminho da minha empresa, eu tenho que conversar com quem sabe. Sim. O Raul, a experiência dele, a expertise dele, o que ele nos ajuda. Eu não posso ir lá saber aquelas dores daquela empresa, mas ele sabe.
Então é conselhos. Então tu tem que contratar pessoas que tenham conhecimento. Contratar ou conectar são pontes, né? Então, assim como num primeiro momento, se eu não tenho condições de pagar ele, eu vou conectar com ele porque ele pode me ajudar, ou conversando ou num café, e depois vice-versa. Então, na empresa, às vezes a gente não dá certo com os sócios, muitas vezes também porque a gente não entende as necessidades de cada um. E como cristão, hoje a gente tem que pensar muito. Eu vejo lá meus sócios, às vezes eu digo, não tem nada a ver comigo da forma que eu penso, mas eu sei que nas áreas onde eles atuam, eles são excelentes. Eu dependo deles. Sim. Nós temos que depender dos sócios. Claro. Porque no momento tu acha, eu sou capaz, faço tudo, não preciso só que daí tu realmente não está vendo a palavra. Porque a palavra nós vamos ser sempre dependente, né? Verdade. Principalmente de Deus, né? Sempre dependente de Deus, entender isso. E quando tu falou ali da tua empresa, que teve vários sócios, coisas, é importante, cara. É importante a gente confiar em pessoas. Porque a palavra diz que a gente não confiar também, né? Mas óbvio que vai ter coisas, não vai ter coisas erradas, que às vezes não tem pensamentos iguais, mas é que daí tu vai pros números. Sim. Se tá dando certo a forma dele, não tá fugindo, que tá na palavra dos princípios. Posso te explorar claro. Um pouquinho? Uma vez ele estava me contando uma história, não sei se tu vai lembrar, um desses cafés que a gente tomou, e tu falava sobre ter um coração tranquilo. Né? E agora vocês trouxeram um tema que talvez... Como é que funciona esse modus operandi? Agora eu vou tentar... Daí se quiser abrir o segredo, claro. Abre. Senão a gente edita depois e tira. Mas eu lembro que tu falava assim, não, cara, às vezes eu oro e não tô com o coração tranquilo, ainda não tomo a decisão. Não dou aquele passo, sabe? Como é que funciona isso na tua pensando em mentalidade empreendedora? Eu tô lá, sou um empreendedor, meu coração não tá tranquilo, tô meio inquieto, parece que não... Sabe, ainda tô em dúvida. Como é que funciona pra ti? Como é que tu... Cara, eu acho que agora como é que tu acalma esse coração? Como é que tu recebe essa informação do coração? Como é que funciona pra ti? Isso aí eu vou te dizer assim, eu acho que é a chave hoje do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo a gente não pode usar hoje como uma coisa, né? Assim, como alguém que está contigo, que nem eu e tu. Nós termos a nossa intimidade. Se eu tenho uma intimidade contigo, quando eu vou conversar contigo, como amigo, tem coisas que eu vou conversar contigo, não vou conversar com ele, não vou conversar com ele. Por quê? Porque nós temos uma intimidade. Então o Espírito Santo, quando tem negócio na tua volta, pode ter certeza. Quando teu coração não está em paz, pode ter certeza que o Espírito Santo não vai. Não vai porque é furado. Alguma coisa vai dar errado. E daí tu começa a analisa o cenário todo, diz, aqui. Daí tu contrata pessoas que conectem, num caso lá que falei contigo. Tu começa a dar a situação, tu diz, tá aqui, o Espírito Santo já me mostrou. Então, e tu foi lá e só confirmou. Então é a prova que Deus, tu é dependente de Deus. Perfeito. Então isso é o bom, daí tu tá com paz. Mas quando tu tá com paz, irmão, vai que vai. Não tem. Não tem. Senhores, apoiando esse assunto em cima da palavra, pense como um automóvel, né? Quando colocou a chave e aí acende, né, o nível de combustível, verifica isso, verifica aquilo e apita e tá. Aí você começa a ver o carro está medindo os sensores para ter todos os parâmetros. E o Espírito Santo, né, o próprio Criador, vamos dizer assim, Deus já nos colocou esses sensores em nós. E a Bíblia vai falar que a paz, ela excede todo entendimento. Quando você chega num lugar... Por isso da importância de sermos, primeiro, antes de empreendedores, sermos espirituais. Porque... Quantas vezes você vai chegar num ambiente para fazer um negócio, você chega naquele local e você muda o coração, muda a sua mente, sabe? Você chega ali motivado, focado, vai dar certo, vai assinar um baita contrato, a coisa vai ser boa, vai prosperar, a empresa do outro vai, tudo vai dar certo. E você chega ali, você dá de cara com aquele local e aí você começa a se fechar e aí começa a tirar a paz, parece que toda aquela alegria ficou do lado de fora. Aquela motivação ficou fora. E aí é importante porque o Espírito Santo, bem como falaste, Anderson, ele João 14, se não me engano, depois eu posso consultar aqui, 14 ou 15, vai dizer que ele nos convence do que é pecado, da justiça e do juízo.
Se o Espírito Santo pode nos convencer daquilo que é pecado, será que ele não pode nos convencer da gente não fazer umas furadas de vez em quando? Da gente cometer umas burradas? Acho que pode, né? Yeah. Então, se ele pode nos convencer do que é pecado, do que não é, do que agrada a Deus ou não agrada, do que podemos fazer ou podemos falar ou podemos, sei lá, experimentar. Se o Espírito Santo nos traz esse peso ao coração de que isso tu pode, meu filho, isso aqui tu não pode. Então, se a gente começa a ser mais espiritual, a gente vai sair de umas furadas assim, a gente não vai nem entrar nelas, sabe? E isso pode chegar a nível de sócio, pode chegar a nível de contratação de funcionário, ou talvez de fornecedor, ou sei lá, de escolha de produto, do que seja. Às vezes a gente se motiva. Às vezes eu me vejo, sou meio tipo o Anderson, que eu gosto de ter muitas, eu sou muito de ideias assim. E eu tenho um caderno, alguns cadernos já, nessa caminhada cristã. Não trouxe ele hoje, né? Não. Alguns cadernos que eu sou meio analógico nessa parte. Quando Deus me fala algo, eu anoto. Então, se eu quero... Eu estava só com a minha empresa, e aí comecei a ver um nicho de mercado dentro do meu trabalho, dentro do meu negócio, eu vi uma oportunidade. E aí eu disse assim, eu vou orar. Né? Comentei com a minha esposa, ela disse, legal, gostei da tua ideia, achei, né? Parabéns. Aí eu disse, beleza. Que é a primeira... Né? Compartilhei Deus, depois a esposa, né? Compartilhei com a patroa. Eu disse, o que você acha? Ela disse assim, eu acho que tem fundamento. Gostei da tua ideia. E aí eu fui para oração. Orei um dia, orei outro dia, disse, tu ora aí também que eu vou orar aqui e tal. E aí eu comecei a pedir uma direção, uma palavra para o Senhor e anotei. Lá se vão aí, quase um ano atrás. Dias atrás eu pensei em desistir da ideia. De uma dessas ideias. Eu disse, não... Tá meio difícil, tá meio conturbado, parece que não vai, não ata nem desata. E aí o que eu fiz? A cabeça da gente tem que estar livre para criar mais ideias, né? Então eu fui lá no papel, procurei dia tal lá, Senhor, é para fazer isso? Sim ou não? Para pedir a palavra, eu orei e disse, poxa, mas lá atrás Deus me disse que sim. E aí e se eu fizer isso? Sim, aqui não, aqui sim, aqui não. Eu comecei a me enquadrar, eu estou no caminho certo. Então aí veio a palavra do pastor no culto, disse assim, persiste. Eu disse, opa, não é insistência, é uma persistência. Né? Deus está nesse negócio. Então é preciso, muitas vezes, a gente está cada vez mais, né, no ramo empresarial, a gente ser mais espiritual. Sim. Olha o que o senhor trouxe, legal. A gente falou aqui sobre coragem. Tu acabou de narrar aquilo que o Furtado trouxe, essa intimidade com Deus, quase um protocolo, né? Sim, Deus aprovou, não aprovou. Sim. Essa intimidade, né, com Deus. Ser mais objetivo, pra gente não viver o abstrato. Claro, assim. Deus nós estamos aqui, não dá para acreditar, né? Me perdoe o incrédulo, o ateu, mas não dá pra gente acreditar que nascemos de uma explosão cósmica, que eu sou filho de uma ameba. Mas tu sabe que... Respeito, mas não posso crer nisso. Vendo esses dias, né? Até filosoficamente falando, até o Big Bang, ele tem que ter uma origem de criação. Então se pressupõe que há uma criação. Mas aí fica o plano do podcast. Eu também via meus professores falarem isso no tempo escolar, depois tive a oportunidade de trabalhar numa escola, e vi as palestras dos professores que entravam nessa área, assim, e eu dizia, coitado. Tudo que ele tem, que ele consegue entender, é tão pouco perto daquilo que Deus tem para cada um dos seus filhos. E é impossível um Big Bang acontecer de um nada. Tem que existir algo. E quem é que criou esse que existiu, que estourou, que explodiu, é o pressuposto da criação, né? Nessa linha, o que faltou para nós discutirmos aqui que eu queria provocar agora? Bora. Medo. Para montar ou para formatar uma mente empreendedora, que é o tema que a gente está tentando costurar aqui, vamos pensar assim, criar um framework de uma mente empreendedora, a gente falou sobre coragem, falou sobre persistir, olhar para o manual, ser cristão, certo pelo certo, escolher as suas companhias, escolher quais mesas sentar. A gente foi falando de alguns elementos, mas o medo de fracassar. Não tem um homem, eu acho, nessa terra que não teve medo de falhar, que não teve medo de dar errado. Por mais, creio eu, talvez eu possa até estar falando uma bobagem, por mais fé que eu tenha, a não sei que seja mas somos humanos, né? Somos humanos. A carne, pelo menos, sentiu medo, né? A carne pediu... Se você não tiver medo, você não atravessa a Dorival de Oliveira aqui, se você olhar para os lados. Teve um certo homem, né? Que se um Deus fez, falou, afasta de mim esse cara, dá um medinho às vezes, mas mesmo assim o que é meu é meu. A pergunta que eu quero jogar e quero direcionar para ti para começar essa rodada aqui. O medo de fracassar. Como é que isso te ajuda ou te atrapalha no dia a dia, na mentalidade empreendedora, nos negócios? O medo de fracassar, como é que tu lida com isso no dia a dia?
Eu não... Essa palavra medo dentro do negócio eu nunca tive. Eu já senti vários medos. Né? Eu já tive vários medos de quando já começou. Né? O medo de... Anderson, eu gostaria de imaginar algo, um negócio, enfim, né? Eu nunca tive o medo de dizer, isso não vai dar certo. Né? Eu sempre aceitei as oportunidades que me deram. Sempre falei, eu gostaria de fazer isso, então vamos fazer. E isso era talvez um erro no momento no qual eu não colocava isso em oração. Eu aceitava tudo que chegava, vamos montar tal coisa, eu tenho uma ideia, trazia pessoas para encaixar, para ser os operacionais, pessoas que tinham seu conhecimento, né? Hoje a gente tem um ecossistema de empresas e cada empresa abaixo do CNPJ tem uma pessoa especialista naquilo, né? Desde pessoas que trabalham agora com carne, até soldador, até, né, que se transformaram em diretores operacionais daquele negócio. Isso é muito bom, porque eu me lembro que antigamente atrás eu colocava o pessoal, Anderson, quem sabe tu vem aqui, trabalha conosco e tal, tem um investimento, não tem, o que tu acha? Eu não, vamos fazer, né? E isso acabou no momento que eu comecei a ter essa intimidade com Deus, né? Essa intimidade aí começou, eu me converti, eu digo faz quase 4 anos, mas a intimidade mesmo não faz muito, faz uns 2 anos, 1 ano pra cá, assim, comecei a ter aquela intimidade, aquele apego e de ligar o Wi-Fi com o céu. Né? Tem uma questão, né? Porque assim, existe aquela questão de que tu vai lá e pede. Tu pede, me orienta e tal, tu tá ali tá no ambiente com o Wi-Fi ligado, né? Aí tu pede e tal, tu saiu da sala, tu desligou o Wi-Fi, daí tu não começa a escutar. E aí é aquela coisa assim, não tô escutando o que tá me passando. E aí eu vou fazendo o quê? Com a força do braço. Vou colocando e tal. E esse 1 ano, 2 anos pra cá, eu comecei, vou deixar o Wi-Fi ligado em todos os momentos da minha vida. Só quando furou o pneu lá, não deixei ligado. Que falou pra me passar e calibrar, não calibrei. Mas dentro dos... Tu recebeu o conselho antes, né? E depois o pastor olha só, começa a escutar. Então. E aí nos negócios eu comecei a escutar. Então, até mesmo quando essas pessoas vieram, eu digo, é a pessoa certa? É a pessoa que vai fazer os negócios realmente acontecer? E quando tu começa, e de repente tu já passou por isso, né? Quando tu começa, as pessoas veem que tu deu certo, né? Porque antigamente eu era o sonhador da família. O sonhador que não, né? Será que dá ou não? Começa a empreender lá desde criança. Uhum. Deu certo, algumas vezes não deu, quebrou. Mas tu veio, tu tá lá de novo, lá atrás. Pois é, tô começando novamente. Né? E nunca com medo, né? Quebrei, tive um problema. A gente fala muita palavra quebrar, mas teve o problema de baixa, mas o que tu fez? E uma coisa que até não quero me tornar, né? Eu até falo isso no podcast, que eu nunca mais vou quebrar, porque eu tenho Deus agora comigo, do meu lado, meu sócio. Em nome de Jesus não vai acontecer mais isso, porque ele vai me orientar para não acontecer. Amém. As pessoas vêm até te perguntar, né? Anderson, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar um up na minha vida e tal. E eu sempre faço a mesma coisa quando um cristão vem ser cristão, né? O que tu vai renunciar? Tu tá pronto a renunciar? Né? Eu tenho amigos meus que ganham 5, 6, 10 mil reais. Eu tenho que empreender, né? Eu tenho que começar a movimentar mais a máquina e tal. Tá, então tu tá pronto a não ganhar 10 mil reais por mês? A não ganhar 5 mil reais por mês? Tu tá pronto, de repente, 1 ano não ganhar isso, tu ganha em 1 ano? Tá pronto a renunciar a isso? Né? Mas não posso que eu tenho conta. Então não tá pronto para ser empresário. Não tá pronto para ser empreendedor. Porque eu tive um momento na minha vida que eu ganhava um valor X, né? E os meus sócios, talvez, lá, né? Muito tempo atrás, não tinham os mesmos princípios que eu. E eu virei as costas e disse, não quero mais trabalhar. Até muitas pessoas já, não, eu vou começar de novo. E partir do X para o X00, né? Recomecei. Né? E isso fez com que... foi ali que eu entendi que eu tinha que colocar Deus também no meu negócio. Foi aí que eu entendi que não era apenas a tua força do teu braço. Foi ali que eu entendi que a gente falou num podcast que eu acordava às 5 horas da manhã e ia dormir à 1, só que eu estava fazendo tudo com a força do braço. E aí Deus me colocou pessoas, né, que a gente comentou lá acho que foi com o Márcio, que me colocou que tinha pessoas que podiam acordar às 5 horas da manhã e trabalhar contigo.
né? Que elas estariam também, elas estão no lugar delas, né? Tu não precisava estar lá. Então essa parte estratégica, eu comecei a enxergar que a gente tem que ter muito mais fé e crer no Wi-Fi ligado, né, pastor? Então deixar ligadinho ali para as coisas se conectarem. Então esse medo, o empreendedor ele tem que ter, né, para barrarem ele em algumas coisas. E a única coisa que eu tenho medo hoje é talvez de fazer alguma coisa que não agrade a Deus. É o único medo que eu tenho. De repente vou fazer alguma coisa, eu oro antes para ver se isso vai agradar ou não. Então é uma questão até quando a gente fala com os filhos, né? Filho, conta uma mentirinha aqui, pai, me desculpa, tá? Mas tu pediu perdão a Deus? Porque ele sabe que tu fez algo errado ali, né? E aí eu acho que é isso, é tu seguir um caminho certo, né? Tu imaginar que empreender hoje não é apenas tu não ter medo, vou fazer e pronto, né? Aí de repente tu vai conquistar muito, mas vai chegar no momento que tu vai dizer, mas isso aí não me satisfaz, eu não quero isso pra minha vida. Por quê? Porque não tem Deus na caminhada. Tu começou falando, nunca tive medo, né? Depois eu fui fazer o contraponto. Medo do começo. Tu foi construindo, na verdade, uma narrativa agora de falar mais sobre como enfrenta o medo do que dar importância ao medo, né? Acho que tu foi falando um pouco de como é que eu supero o medo com coragem. Tipo assim, não é agir apesar do medo. Isso. É seguir com essa caminhada. Então, o que é legal para o empreendedor aqui? Como enfrenta o medo do dia a dia? Talvez conhecendo o que gera medo, talvez entendendo da onde vem esse medo. É um medo financeiro? É um medo de capacidade técnica? É um medo de um trauma familiar? Então, como é que se compõe esse medo? Mas o que é fato que... aí eu estou trazendo agora um testemunho particular. Eu sou um cara que a ferramenta oração eu estudei muito tempo como um método. Tem pessoa que ora, tem pessoa que medita, tem pessoa que, né, enfim. E a gente percebeu que a oração, ela acaba sendo uma boa ferramenta para o empreendedor. Eu conversando com um empreendedor, eu estive visitando ele no sábado, um casal de empreendedores cristãos. E aí quando a gente conversa, como é que está a oração? Eu estou negligenciando orar. Simplesmente porque o medo começou a tomar tão conta do que estava acontecendo. Porque às vezes cai entre nós, né? Às vezes os dados, se tu for minimamente racional, quando tu olha os dados, eles são contra você. Quando tu olha para os dados, quando tu olha para a informação, às vezes ele te gera um medo pela informação por si só. É uma decisão política, é uma decisão de um sócio, é o teu fundo monetário, é teu caixa, alguma coisa gera uma apreensão. O que tu trouxe aqui é uma tranquilidade pela intimidade. De novo, o que o Furtado falou antes, essa intimidade com Deus vai te dando um pouco mais de coragem de ir tranquilizando, de dando um passo de cada vez, de confiando que Deus vai colocar na tua mesa pessoas que vêm para complementar um pouco do que tu faz. Foi um pouco que tu falou, né? Não é trazer qualquer um, é alguém que vai complementar aquilo que eu não tenho. Eu acho que quando, de novo usando a palavra que o Furtado trouxe, quando tu bota Deus no negócio, a coisa dá um acelerão. E que pena que a gente descobre isso às vezes depois de um tempo, né? O que eu entendi aqui de medo é que, sim, acho que a intimidade com Deus, estar com a palavra próxima, estar entendendo o que esse medo significa de verdade, para aí sim construir uma coragem para, apesar do medo, continuar empreendendo, apesar do medo de talvez não dê certo o teu empreendimento. Talvez não é o momento, tudo tem um tempo de Deus. Ter essa capacidade de enfrentar o medo, que eu acho que faz parte, daí eu estou trazendo para a mesa, faz parte da construção da mentalidade empreendedora, Furtado. Construir como eu encaro o medo. Como é que tu enfrenta o medo no teu dia a dia? Se é que tu enfrenta, né? Como é que tu constrói essa coragem, né? Vamos dizer assim. Do medo, assim, ó, eu até fui fazer pensar, né, com relação ao medo. Mas eu acho que a primeira coisa do medo, se tu vai ser empreendedor de algum negócio, se tu não tem conhecimento desse negócio, acho que já o primeiro medo já tem uma resposta válida, que eu não vou nem arriscar porque vai dar problema. Mas se tu tem conhecimento, vamos lá, vamos pegar um exemplo, um jardineiro, o cara quer ser um empreendedor, criar uma empresa de jardinagem. Mas se ele tem conhecimento de como é a essência da jardinagem, a planta, eu acho que ele já não vai ter medo. Acho que o medo pro empreendedor inicia em algo que é novo, que tu não conhece. Acho que começa aí. Quando ele falou que nunca teve medo, eu também fiquei pensando.
nessa parte eu acho que eu até fui corajoso demais em tudo, cara, porque eu pensava, não, vamos lá. Só que muitas vezes eu fui contra o que está na Bíblia. Porque a Bíblia é muita questão a gente tem que ser mais paciente e esperar respostas. Então, às vezes os problemas a gente evita pela paciência, sendo diligente, pela sabedoria. Eu uso 2 princípios, sabedoria e diligência na minha vida, né? A diligência por estar sempre acreditando, persistindo, e a sabedoria vai te afastar de caminhos tortuosos, né? Que a própria palavra de Deus vai falar, né? Ele vai tirar, vai encaminhar nossas veredas, né? Então, eu acho que aí evita muito o medo. Mas óbvio que a gente vai ter medos em algumas situações, mas medo, o que tem realmente valor para te perder? Hoje, o que é o meu medo hoje num negócio? Que nem hoje tem uma empresa que está funcionando, o que seria o meu medo? Vamos usar mais até como receio. Tem muitas pessoas que dependem do meu negócio. Então hoje eu tenho que ter uma responsabilidade, porque tem pessoas que dependem. Então esse seria o meu medo de eu estragar tudo na vida delas. Então seria mais um medo pela vida delas. Mas o aventureiro não tem. Entendi. Então hoje é mais com as outras pessoas que eu posso causar um prejuízo para essas outras pessoas. Então acho que seria mais o medo com relação aos outros. Entendi. Então daí tu leva a ter um cuidado maior, porque tu tá comprometendo vidas. E às vezes esses medos são a gente vacilar em tudo, não só no empreendedorismo, mas na nossa vida comum, do cotidiano, do pecado. Porque a Bíblia fala, não seja corajoso com o diabo, até fujam lá. Tem uma tentação aí na tua... vamos usar, nós homens, vamos dizer que muitos é o problema da carne. Por que tu vai correr o risco de cair? Não, já foge. Então mas por que disso? Meu medo hoje, olha tudo que tu pode perder toda a tua família, todo o teu sócio. Então começa teus negócios desmoronam tudo, né? Isso hoje mais eu acho que é o medo com relação ao que tu pode perder. É isso que tem valor pra ti. Isso mostra porque o dinheiro, né, Anderson? O dinheiro não tem, o cara errou. Se tu errar, com certeza. Se tu errar aqui, perdi dinheiro não é problema. O problema é que realmente tem valor. Nessa linha, muitas pessoas, às vezes, ainda além do medo, elas têm medo por uma cicatriz, né? Por um tombo que tomaram, por alguma coisa que erraram no passado. Nessa linha de reconstrução, teve algum momento que teu momento Neemias, né? Teve teu momento que tu precisou se reconstruir. Sim. Alguma coisa não deu errado, alguma coisa saiu fora do trilho. Sabe aquele tropeço que às vezes a gente não estava esperando ou que aconteceu, mas a gente precisa se reerguer a partir dele? Qual foi teu momento Neemias, Furtado, que tu lembra que tu poderia compartilhar com a gente aqui? Sim. Até um pouquinho antes ali, o problema nosso do medo é a nossa mente, né? Nossa mente nos coloca esses medos, né? Que tu não é capaz, que tu vai quebrar, não faz isso. Isso daí também tu tá aceitando e acreditando. Então tu não pode aceitar isso. Eu uso muito o sangue, Jesus tem poder. Então sai daqui e vamos passar o outro caminho. Momento Neemias meu, né? O que eu vejo assim muito com o momento Neemias? Que onde Deus entra é onde tem algo quebrado, né? Então, o que é quebrado? Hoje nós estamos falando da questão empreendedora. Então, vou usar exemplo de negócio. Eu acredito que todo mundo vai ter seus altos e baixos. E geralmente a gente tem que cuidar muito do que está na Bíblia das fases dos 7 anos, né? Então, eu tive um momento de quebra financeira que ali fez eu buscar entendimento, buscar sabedoria. Que foi um momento de escassez, que eu não entrava dinheiro da minha profissão, em razão de várias coisas, deu suspensão de processo, deu greve, deu várias situações, e aquilo fez com que eu mudasse, eu tivesse uma outra rota de vida. Por quê? Porque até então ali eu tinha tudo financiado. Era apartamento financiado, carro financiado, escritório financiado, tudo. Eu vivia no limite, como se não houvesse amanhã, embora a gente sabe que a Bíblia, vamos para casa do Senhor, deixa os problemas com os outros, mas a gente não pode viver assim, porque Deus não é irresponsável. Então essa irresponsabilidade eu vivia. E Deus eu sei que não é irresponsável. E ali fez um momento dessa escassez,
eu dizer assim, ó, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não vou passar mais por isso. E daí mesmo eu não tendo... Naquela época não existia muito hoje acesso à internet, hoje tá tudo aí, né? Hoje tu quer baixar um curso, que é isso e aquilo, fica fácil. Isso foi em 2013, 14. Ali eu não tinha muito, mas eu tinha como saber. Ó. Se me faltou esse dinheiro foi por alguns erros que eu fiz, qual foram minhas escolhas, decisões erradas. Nossas decisões eu não quero ter mais. A partir daquele momento eu disse, eu nunca mais vou ter nada financiado. Mas embora, hoje a gente acaba comprando. Eu quero tudo que eu tiver, eu quero ter, ou é meu, ou eu fiz direto uma negociação com a pessoa, porque se der qualquer problema eu vou ali vendo, ou negocio com a pessoa, ó, vamos botar a venda aqui, não vou ter como te pagar, mas eu pego a minha parte, pego a tua parte. Quando tu te envolve com um banco, tu tem muito risco de quebrar. Então, isso eu prometi na minha vida, eu não quero mais isso. Então, se eu posso ter, eu compro. Se não, não vou me aventurar. Mas daí tu começa também, depois tu vai pro caminho de conhecer a palavra, tu começa a entender o que tem valor para te ter, né? Daí começam as estações também, né? Que estação tu tá vivendo? Muitas vezes a gente quer viver uma estação para mostrar pros outros. Eu tô bem, eu tô com carro novo, tô com isso, tô com aquilo, tô com casa nova, E daí tu tá tendo aquilo pra quê? Realmente é pros outros? Então isso foi umas coisas também que eu aprendi. Irmão, não faz mais nada pros outros. Faz pra tua casa, pros teus. Teus tem que saber da tua intimidade, os outros não tem que saber. Então quanto tu tem no banco, quanto tu não tem, quanto tu ganha, não interessa. O que tu tem, não fala. Começa por aí. Mas tu saber isto que vai te levar realmente para um outro nível de vida é quando tu diz assim, ó, não, a minha vida tá organizada. Se der tudo errado, deu certo. Acho que esse é o primeiro ponto de onde tu quer chegar. Mas é visualizar. Então eu sabia o que eu não queria mais para minha vida. Pode ser até uns medos. Eu não queria mais aquilo. Podia ser um medo meu, de quebrar e passar dificuldade, de tu atrasar a terceira parcela, tu poder perder teu imóvel. Isso tudo aconteceu. Então aquilo nunca mais. Tinha prometido aquilo. Então aquilo virou um medo para mim. Foi uma chave de não passar mais por aquilo. Uhum. E isso é uma coisa que eu digo para as pessoas. Quando vão lá, eu aconselho, e quando eu posso também. Não façam coisas para mostrar para os outros, viver estação que não é tua. Isso é uma das coisas que levam a gente a quebrar. Então são coisas que a gente pode evitar. É usar sabedoria. E daí a sabedoria da palavra. Então, usa a sabedoria da formiga. Vamos botar que está em Provérbios. Então, trabalho diligente. Saber que nada vem de graça, nada vem fácil. Que hoje as tentações do fácil é o que nos leva também para as ruínas, né? Os tempos difíceis, né? Então, irmão, e já foi lá quando Deus disse, do suor do teu trabalho te sustentará. Então, se tu começar a entender isso, vira a tua chave. Vira mesmo e saber que é rápido, cara. Se tu pegar a estação de 7 anos bíblica, 7 anos passa tão rápido. Mas vamos lá, 7 anos tu trabalha pessimista. Porque tu vira muito antes a chave. Tu te organizar em 1 ano, 2 anos, tu tá vivendo outra situação. Tu já tá com paz, tá com descanso. Em 1 ano tu vira. Só que a gente não quer esperar isso. A gente acha que isso aí vai demorar. Mas isso por quê? Porque as mentiras que te colocam na tua cabeça. Só que se tu realmente acreditar na palavra de Deus, acreditar nele, tu vai ter paciência para esperar. Tu vai saber a hora certa de plantar e a hora certa de colher. E vai acontecer, pode ter certeza. Eu creio muito nisso porque aconteceu na minha vida. Então, e acontece em tempo muito antes dos 7 anos. Isso foi o pastor na época que me disse antes, cuida sempre os 7 anos. E muda as estações. Então te organiza nesses 7 anos. Que tu vai conseguir multiplicar muito mais. E isso quando aconteceu, quando eu me organizei na minha vida, quando chegou o período da pandemia que todo mundo estava desesperado, naquele momento eu já estava colhendo. E aquele momento foi um momento de multiplicação, onde o pessoal estava na desgraça e estava colhendo muitos frutos e vivendo, não da desgraça dos outros, mas nas oportunidades. Então ali foi um momento que virou muito a minha chave, multipliquei muito por estar organizado. Então hoje eu acho que a primeira coisa é nesse sentido, é onde tu queres chegar, traçar na tua vida, onde eu quero chegar. E Deus te leva a lugares muito maiores. Daí tu começa a olhar, eu queria isso. Tu bota. Ele falou, gosta de anotar no papel? Então anota. E eu fazia muito isso, virava ano e fazia. Que eu queria, chegava no outro e dizia, cara, olha aqui, tudo isso aqui.
E era absurdo. Mudou todas as prioridades. Daí tu começa a traçar, tem um plano, que nem a tua profissão. Tu entra numa empresa, numa situação difícil, que tu faz um planejamento. Então tu tem que planejar a tua vida. Onde eu quero chegar? E Deus vai te levar muito mais. Que bacana, bacana. O legal do quando a gente vai ouvindo, assim, né? As coisas vão se conectando. Quando a gente pensou no podcast Neemias, a gente ter elementos para olhar para o empreendedor e falar assim, te inspira nessa história que é bíblica e vai te lendo. Daí tu conta assim, meu momento Neemias é o momento que eu entendi que tem tempos, eu entendi que eu tenho que acalmar, que eu tenho que planejar, que eu tenho que olhar. Aí tu tava falando sobre planejar tempos, né, movimentos. Aí Neemias vai para Jerusalém e fica 3 dias só olhando o tamanho da empreitada. Não sair atropelando as coisas. Calmar, depois começa a levantar recurso, tem tempo, movimento. E ele conseguiu, num tempo de reerguer os muros, bater o recorde, todos os recordes, né? Porque foram 100 anos para reerguer os muros. E ele reergueu em semanas. 52 dias. Tipo assim, então essa é a comprovação de que tu acabou de falar, né? E que dá inspiração pro nosso bate-papo. Só que é interessante isso aí, só que assim, ó, uma das coisas que tu pode saber se tu tá no caminho certo, irmão, que vai se levantar. Vai ter, como aconteceu com Neemias, teve lá as três pessoas lá, que era de cada um de um lugar, começa a se levantar. Então, quando tu estiver no caminho certo, vai que te levante. Vai ter. Se não tiver, irmão, se tiver sempre aqui de bracinho, não vai levantar ninguém. Mas quando tu começou a caminhar, vai ter um para te apontar, que nem antigamente dizia, é certo que é traficante, é certo que é isso. Então, vai ter assim. Só que daí tu sabe, irmão, tô no caminho certo. Porque daí é aquela coisa, o justo não se justifica. E o teu caráter, Deus conhece. Não adianta, se todo mundo vai, então. Começa, principalmente nós vizinhos ali, né, sempre tem volta e meia, eu chego ali eles falam podcast do meio-dia ali, é o podcast da fofoca. Então, irmão, tu fica abismado com o que acontece. Sabe que aconteceu algo bem interessante hoje, né? Que apareceu assim um lugar para mim alugar, que tava todo mobiliado já certinho, né? Um escritório bonitinho assim, falei, vou trazer o grupo, vou trazer a administração toda para cá, boto a agência de emprego, agência de marketing, tudo certinho ali, vai ficar maravilhoso, né? Aí depois eu coloquei para Deus e coloquei para quem? Para quem vive comigo, né? Aí eu falei, pra quem manda em casa. Quem manda em casa. Eu falei, olha só, o que tu acha aqui? Ela falou assim, tu tem certeza? Porque um aluguel, né? Aí tem que se colocar, porque tá um aqui, um lá, enfim. Pois vamos ver o que Deus vai nos dizer, né? Ela, não, tudo bem. E agora, antes de vir pra cá, a moça falou assim, olha só, alugaram. Então não é o momento. Momentos anteriores a isso, eu ficaria muito frustrado. Eu ficaria, mas por que será, né? Por que será? Mas tu vê como um livramento. Eu digo, não, foi um livramento, é porque era a tua ideia, né? Tá tranquilo então. Eu fiquei com o coração bem em paz, assim, porque então não era pra ser, vai aparecer algo melhor ainda. Isso aí. Então vamos deixar as coisas correrem. Quando apareceu a gente, quero, porque nós, né? Pelo menos eu como empreendedor, sou muito ansioso para as coisas acontecerem. Tem que acontecer amanhã, tem que acontecer amanhã. E às vezes tem que ter uma trava, né? Eu digo assim, hoje os meus sócios, enfim, a Bruna e né, os meus amigos, enfim, eu dou uma trava, né? Diz, olha, peraí, vamos pensar aqui, vamos pensar ali, né? O Raul me trava também bastante às vezes. E aí é bom. E aí ele, então tô com meu coração calmo, tranquilo, que vai acontecer outra coisa. E talvez o jovem quer empreender, ele acha que tudo vai acontecer agora. Vai acontecer tudo agora, vou conseguir vender aqui, vou conseguir vender lá. E às vezes eu seguro os meus sócios também. Hoje o meu sócio mandou um negócio pra mim lá, isso é pra ti. Daí ele chegou pra mim e falou assim, ele mandou assim, bom dia. Né? A primeira coisa que eu botei, bom dia. Segunda-feira ele mandou um monte de coisa. Eu falei, bom dia. Ele, não, só se tá bom pra ti, porque... Eu falei, calma, meu. Tu falou que ia ser fácil? Tu achou que ia ser fácil? Que a gente abriu uma empresa e ia ser 1000 maravilhas? Tu quer essa dificuldade ou não? Né? Aí ele ficou mais calmo e tal. Daí no final, no meio da tarde, ele, me ligaram aqui. Eu falei, então, meu, calma esse teu coração. Calma esse teu coração aí que vai dar certo. Né? Muito bom, muito bom. Sabe, eu até ia falar, mas a ansiedade tem que cuidar, irmão. Não dá. Porque na ansiedade as decisões vão ser problema. Sim. E tá aí que é o momento da oração, que nem o pastor pode falar. É a hora que tu tem que,
Deixa eu pegar esse gancho então para não perder, porque me deram o gancho certinho para o nosso momento agora, né? Eu até ia fazer trazer um pouco da preparação mental, enfim, como a gente está falando de mentalidade empreendedora. Lembro da véspera quando a gente foi subir a montanha, lá o top, as ladies 21 dias orando, jejuando, né? Últimos 7 dias antes de subir eu jejuei também. Então, essa preparação, tu acabou de falar, não, calma, vamos orar, né? Calma, sem ansiedade. Quais são teus hábitos? A gente está falando aqui de mentalidade empreendedora. Quais são teus hábitos mentais, espirituais? O que tu cultiva diariamente que tu pode compartilhar com a gente para que tu consiga manter? Porque é uma disciplina que a gente está falando aqui, cá entre nós, né? É uma disciplina de manter esse foco do que foi falado. Qual é a tua... Assim, eu tenho como meta, no mínimo 5 horas semanais, tenho que fazer devocional. Às vezes eu não consigo num dia, mas daí depois a surra pega. Às vezes domingo inteiro eu tenho que tirar para estudar, cara. Então isso é uma das coisas que hoje eu tenho de meta, 5 horas. Não é nada, é 1 hora por dia e tu teria 2 de descanso. Só que quando tu começa a estudar, fazer o teu devocional, são 1 horinha fácil. E olha, e nesses dias é o dia que mais Deus te usa. É o dia que mais Ele te prepara. Daí é o dia que tu é usado mesmo, assim, na palavra. Então, o principal, eu digo assim, ó, da palavra tu não pode fugir, irmão. Oração, esse é básico, né? Orar, tu tem que orar. Eu digo, só que lá em casa, que a maior de oração é a mulher, que é essa mochila que a gente aprende que teria que mudar um pouco mais, né? Como é que é o nome da esposa, só pra deixar É a Raquel Furtado. Então, ela tem essa bagagem com Deus. Às vezes eu digo, fala por mim aí que tem mais intimidade com ele. Pede uma ajudinha aí que às vezes a coisa tá feia. Por quê? Porque só que isso aí é base, é intimidade mesmo, né? Fala tu que ele não vai me escutar agora. Então, e essa intimidade a gente tem que buscar na oração. Eu sei que às vezes a gente acaba sendo falho, que é uma das... Por isso tem que traçar metas para nossa vida, né? Traçar o que tem que melhorar. A cada dia, a cada mês, tu tem que traçar, olha, eu preciso ser melhor pai, eu preciso ser melhor marido, eu preciso estar melhor em comunhão com Deus. Mas o principal é a intimidade com Deus. Por que da intimidade com Deus? Tu sabe que a intimidade com Deus... Vou dar um exemplo assim, ó, tu tem a tua intimidade com a tua esposa, né? E quando tu tem a tua intimidade, tu fecha a tua porta, porque tu não quer que filhos, ninguém, é intimidade. Perfeito. Só que isso Deus precisa conosco. E não adianta que nós vamos orar agora todo mundo aqui. Só que seria uma comunhão, não é intimidade. Então essa intimidade tu tem que buscar. E se tu não estiver buscando, irmão, tá errado. Não adianta depois reclamar, mas não deu certo, não tá dando. Irmão, tu não tá tendo intimidade. Tu não tá escutando a voz dele. E essa intimidade começa de que forma? Por isso que e não basta assim, simplesmente orar. Tem que ouvir a voz, porque começa a oração, mas depois vai ter que ouvir. E ouvir é aquela forma que não adianta assim, ó, eu tô aqui em casa, mas eu tenho que chegar no escritório e fazer isso. Cara, tu não tá, tu não parou, tua cabeça não parou. Não tá em silêncio. Então não tem o silêncio. Por isso que a gente tem muito aquele silêncio. Mas por quê? Tu tem que ouvir realmente assim, ó, é tu e Deus. Então esse momento de intimidade e de silêncio para ouvir a voz de Deus, irmão, se vocês ainda não fizeram isso, que o pastor com certeza fez, mano, façam, porque aí sim vocês vão estar ouvindo a voz de Deus. Não basta assim, ó, vou ali, ajoelho, oro e saio. Não, procura. Por isso que eu falo assim, quando eu faço, me dedico, que às vezes passa, mas quando eu me dedico é o dia que realmente eu falo com Deus, eu converso com Ele e tu escuta a voz, irmão. Então isso tu começa a entender. Está tendo intimidade. E essa intimidade é importante para ti realmente andar no caminho de Deus, tá fugindo do pecado. E que eu digo assim, hoje não precisa tu ser santo para buscar o Espírito Santo, até porque a gente não vai ser. Mas quando tu tá com a intimidade com o Espírito Santo, tu começa a caminhar em santidade. Só que tu só vai buscar isso com intimidade. Uau, muito bom. Tá gostando? Tá gostando do que tá ouvindo? Anotou tudo? Vai ter que voltar o vídeo? Olha só, quero te fazer um convite. Compartilha,
comenta, te inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo que pode gerar um insight, uma frase, um conselho, alguma coisa que tu possa usar na tua vida que pode mudar o jogo da tua empresa, da tua carreira, da tua família. Hoje se falou de muita coisa e o tema principal é mentalidade empreendedora. O que você ouviu que fez sentido para você? O que você ouviu aqui e entendeu que pode fazer sentido para o teu esposo, para tua esposa, para o teu sócio? Leva para ele. Faz isso chegar a mais pessoas. A gente está chegando aqui no nosso último bloco, o momento de despedir. Furtado, primeiro, honra demais te ter aqui, te agradecer imensamente pelo tempo. Sei que a tua agenda é extremamente corrida, né, por esse momento, que foi um momento de mesa, um momento de comunhão, a gente trocou aqui, se alimentou um pouco de visões de mundo. Eu queria que tu deixasse agora, a pedido, aí, uma mensagem final para quem vai te ouvir, para quem vai ver a gente depois aqui. Queria agradecer novamente. Eu acredito que aprendi muito com os irmãos, aprendi muito com o Anderson, com o pastor, contigo, né, irmão? Sabe conduzir muito bem. Até estou iniciando em podcast, então ainda tem um pouco de nervosismo. Peço perdão aí se cometi alguma gafe, alguma falha. Mas pode ter certeza que foi tentando sempre colocar a verdade aqui. Que a palavra de Deus é a verdade, né? Trabalha com a verdade. Creio que poderia ter sido melhor, mas o que eu posso deixar para os irmãos aí que estão assistindo, que realmente, se eles têm a vontade de mudar, de virar sua chave, comece a trabalhar pela mentalidade, comece a ter mente de empreendedor, fugir do inimigo que diz eu não posso, eu não consigo, não vai conseguir, tu vai quebrar. Não, acredita que tu vai conseguir. E geralmente o inimigo está dentro da nossa casa, porque quem é que vai que não, muitas vezes não torce pelas tuas vitórias? São quem te conhece, porque eles não conseguem ter uma mente empreendedora, então eles vão torcer pelo teu fracasso. Porque eu não conhecia o Anderson, eu não tinha como torcer por ele, mas eu conhecendo daqui um pouco eu vejo ele, mas o cara tá assim, um pouco. Esses são os entraves. Então cuide com quem tu senta, com quem tu conversa e com quem tu tem intimidade. Intimidade com Deus e com a tua esposa. Com os outros, muitas coisas, não fala, que é o que pode dar o problema. Esses que vão te invejar, esses que muitas vezes não vão torcer pelas tuas vitórias. Ter esse cuidado. Então, quer empreender? Tenha intimidade, converse com Deus, que é Ele sim que vai te dar o suporte. Ele que vai ser o teu sócio, que realmente vai fazer a tua plantação, a tua empresa dar certo. É somente Ele, é Deus. O que eu posso deixar aqui como palavra? Tenha fé no que tu já está acreditando, no que tu está crendo. Começa a tomar posse disso. Então, se tu quer ter uma empresa vitoriosa, que vai dar certo, com X funcionários, começa já a ver isso. Mas só que começa, como é que é a fé? Pela tua palavra. Então, que a tua palavra seja no que tu crê, e não uma palavra no que tu está vendo nesse cenário, no que tu crê. Quer ter uma empresa vitoriosa, quero ser um empreendedor, quero ser um vitorioso, pela palavra. Que a palavra pode matar, uma palavra pode levar à vida. E eu espero que todos tenham palavra de vida. Amém. Obrigado, Deus abençoe muito bom, a todos. Muito bom. Pastor. Tremendo, pastor. Tremendo. O que tu manda de mensagem final para a turma aí? Cada podcast é um aprendizado, né? E uma honra poder estar participando. Ver que a gente tem muito a crescer, sabe? Eu gosto de observar, eu sou muito contemplativo, de contemplar a natureza da criação. E muitas vezes nesse momento que o Anderson falou sobre estar em comunhão com Deus, por muitas vezes eu fechei a porta de um quarto. Eu tenho um quarto lá em casa, uma peça que a gente batizou de quarto de oração. Então, mas só que muitas vezes eu tentei buscar a Deus ali e não me senti em que eu podia estar totalmente aberto diante dele. Parecia que eu estava olhando para uma parede, eu não estava conectado. Saía para a rua e ia caminhar no pátio, conversar com Deus. E aí você vê o pássaro cantando, você olha para as nuvens, você começa a olhar toda a criação e você começa a perceber como Deus é grande.
E aí a gente olha que os nossos problemas são tão pequenos, sabe? Eu queria uma ideia assim, eu queria pagar uma conta de sei lá, que tá me tirando o sono, de R$500. Meu Deus não é um Deus de R$500, sabe? Claro que é um valor importante, mas nosso Deus é Deus de muito. Ele é o Criador de todas as coisas. Então quando a gente consegue entender quem é Deus, e a gente consegue se conectar e crer nele, a gente começa a ter uma vida mais leve. As coisas começam a fazer mais sentido. A gente sai do preto e branco e começa a ter uma vida mais colorida, uma vida mais animada e, por consequência, mais livre de ansiedade, mais livre desses ambientes tóxicos que a gente acaba, infelizmente, vivendo na nossa sociedade atualmente. E a gente vai crescendo. Mas tudo isso parte da comunhão diária com o Senhor, comunhão diária. Seja onde estiver, seja onde nossa audiência estiver, os nossos irmãos estiverem assistindo, escutando, né, no Spotify, no YouTube, no Instagram, que a gente possa buscar meios de se conectar com Deus. Certa vez, quando eu ainda não era convertido, a minha esposa me levava para buscar Deus em tudo que era lugar. Eu quero conhecer de Deus, então nós ia aqui, ia lá. E eu, né, ia junto. Mas uma vez ela me fez comprar um livro numa livraria, e o livrinho bem pequenininho dizia assim, até hoje eu sempre me lembro daquela capa. Eu nunca li o livro, mas a capa eu li várias vezes e entendi a capa. Deus está nas pequenas coisas, é o nome do livro. E ela lia e chorava e se derramava, e eu não entendia. Essa mulher é tudo chorona, né? Não, mas não era. Coração quebrantado é diferente. Aí a gente, às vezes, o homem é mais razão, mais firme, mais sério, e às vezes a gente é quebrantado em outras áreas para se dobrar diante do Senhor. E cada vez que eu peguei aquele livro para ler, eu não li até hoje, mas eu olhava para a capa falava comigo, mais do que o conteúdo do livro. Então quando eu olhava aquela capa, Deus está nas pequenas coisas, eu dizia obrigado, botava na estante. Já serviu, obrigado, Senhor. Vou contemplar as pequenas coisas e acalmar o coração. Legal. Sabe? E acho que a mensagem que a gente pode deixar é acalmar o coração. A mentalidade, ela começa quando eu creio no Deus que me chamou. Ele me chamou para prosperar, Ele me chamou para crescer, Ele me chamou para dar certo. Escuta isso, a gente nasceu para dar certo. A gente não nasceu para dar errado. A gente é o único ser imagem e semelhança do Criador, com ideias, com raciocínio, com mãos que podem construir, que criam, que assinam, que escrevem. Nós somos a única criação totalmente baseada no Criador. Então a gente não nasceu para dar errado, a gente nasceu para dar certo. Fechou? Amém. Anderson, contigo. Mensagem final. Se é que sobrou alguma coisa, né? Pois é, os homens pegaram e esmerilharam tudo. Sobrou. É bom estar aqui. Como é bom estar aqui, tô encerrando agora porque eu não vou falar. Como é bom estar aqui. É benção. Eu digo assim que, nossa, como Deus é tão bom, né? Porque Ele faz cada movimento, né? Ele te ama no momento que tu nasceu, mesmo o caminho que tu vai seguir, enfim. Graças a Deus eu nunca fui num caminho tão errado, né? Tão errado. Mas eu agradeço muito por todos que estão nessa mesa hoje, né? Toda a amizade que a gente tem e quando aparece alguém que a gente vê que tu não tá num caminho errado, né? Tu tá fazendo as coisas pro lado certo. Ao Fabiano, ao Lucas lá atrás, lá fazendo um ótimo trabalho. Eu vejo que como o Anderson falou, né, e comentou, muitas pessoas vão levantar às vezes e vão te julgar. Vão te julgar ali por algo que tu fez. E quando tu começa a caminhar com Cristo é assim, né? Alguns amigos meus chegam pra mim e dizem, pô, mas eu faço essa coisa errada, enfim, né? E como vai ser? Como é que vai ser após, né? Não coisas tão erradas, mas coisas que não estão dentro dos princípios bíblicos, né? Eu digo que as pessoas que vão te enxergar, elas não podem te enxergar no teu passado, elas têm que enxergar no teu futuro. E quando tu começa a incomodar as pessoas que tu tá mudando de vida, aí sim que tu vai ter o preço, né? Não deixa as pessoas te enxergar no passado que tu criou, mas sim no futuro que tu tá criando. Eu digo que eu tenho um grande desejo, assim, que as pessoas me olhem e falem, pô, esse cara, essa família anda com Jesus Cristo. É o que eu quero, assim, que as pessoas enxerguem, pô, essa pessoa, eles fazem tudo certo,
né? Eu sei que a gente é falho, a gente vai errar, mas no momento que eu tiver isso no meu coração e as pessoas enxergarem, né, que essa família, o meu filho, né, a minha esposa, eu, enfim, as pessoas que andam comigo, andam junto com Jesus, é isso que eu quero pra mim. Eu quero chegar num churrasco e conversar sobre Deus. Eu quero ir na minha empresa conversar sobre Deus. A gente tem que conversar sobre o negócio, mas conversar sobre Deus. E Isso é tão normal, né? E isso cada vez mais está se tornando mais hábito na minha vida. A gente está conversando, mas olha só Deus, né? E isso a gente tá... Tantos amigos meus que hoje não são cristãos, mas são cristãos, mas né, outras crenças, enfim... E a gente tenta colocar, mas é tua religião? Não tem religião, minha religião é cristã, eu sigo e eu quero ser do reino, né? E aí a gente vai colocando, vai explicando, vai mostrando que é um caminho muito bom. Então, se tu hoje pensas, e esse era para ser um podcast empreendedor, e se tu pensa em abrir um negócio, tu pensa hoje em caminhar algo certo, é caminhar com a palavra, é estudar a palavra, tudo está aqui, como a gente diz desde o começo, que está em nosso manual. Se tu está com um problema, o manual vai te dizer como corrigir esse problema. Se tu está com um problema de saúde, se tu está com um problema... tem algo dentro de ti que não te faz feliz, o manual vai te tornar feliz. Então, e pense também que essas pessoas que talvez vão te julgar, elas não devem estar junto contigo. E aí tu vai ter que ter a renúncia, tu vai ter que renunciar a alguém, tu vai ter que renunciar a amigos, tu vai ter que talvez renunciar a empregos, tu vai ter que renunciar a algo que faça com que tu encontre um caminho e prospere. Eu acho que, claro, tudo se movendo com sabedoria. As pessoas têm que hoje se mover com sabedoria e fazer as coisas no momento certo, no momento de Deus. Bacana. Bom, mente empreendedora. Você ouviu diversos elementos aqui hoje, você viu testemunhos de como empresários, como Furtado, como Anderson, como o pastor toca a vida, como o que a Bíblia nos diz sobre isso. Reveja quantas vezes preciso for esse episódio. Tenho certeza que tem muitos elementos e cada vez que você fatiar, rever isso, você vai ter uma lição, um insight. E eu vou usar uma frase de cada um aqui, ou pelo menos uma frase que simboliza cada um aqui. Deus é bom o tempo todo. Amém. E isso é tremendo. Então, por isso, como é bom estar aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Deus abençoe. Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar. Rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para